Bom, se você chegou até esse vídeo, é porque você tem interesse em saber mais sobre esse livro. Você quer entender um pouco mais desse livro, o que é que ele aborda, se ele vai te ajudar ou não, se ele serve para você ou não, e tudo isso eu vou te explicar nesse vídeo que eu peço para você somente alguns minutinhos do seu tempo para te explicar de forma detalhada se esse livro funciona para você, se esse livro vai te ajudar ou não, para que você possa tomar a sua decisão de forma mais assertiva e precisa possível. Antes de mais nada, eu quero dizer que esse livro é para você que é técnico de enfermagem e tem interesse em saber mais sobre os instrumentos cirúrgicos, quer trabalhar no CME, quer trabalhar no centro cirúrgico, seja como circulante, como instrumentador, é para você que é estudante de medicina, estudante de instrumentação cirúrgica, estudante de medicina veterinária também. Pode acreditar que é basicamente os mesmos instrumentos que vocês utilizam para fazer as cirurgias nos nossos animaizinhos. A gente sabe disso porque a gente já tem alguns alunos também que são estudantes de medicina veterinária, médicos veterinários que adquiriram aí esse material que está potencializando as manobras cirúrgicas que eles precisam fazer porque mostra mais recursos, tá? Então, para que a gente possa ter esse entendimento, ou seja, é basicamente um guia, um manual que vai ajudar você ao conhecimento e ao domínio de diversos instrumentais que são utilizados em diversas cirurgias, beleza? Talvez você me conheça, talvez você não me conheça. Meu nome é Vinícius, sou professor de instrumentação cirúrgica, autor de 14 livros relacionados à instrumentação cirúrgica. A gente hoje tem mais de 5.000 alunos em todos os lugares desse Brasil de meu Deus. E, obviamente, isso nem sempre começou e foi dessa forma. Isso começou com o sonho de um garoto que queria apenas um carrinho de controle remoto e não tinha essa grana e começou a trilhar o seu caminho para poder trabalhar ali e começar a se descobrir nesse universo e acabou caindo na área da saúde e foi querer ter esse sonho de entrar nas cirurgias para ver se realmente, de fato, aquilo dali, como que era, como que as coisas aconteciam, e me deparei com algo que talvez você tenha pensado em algum momento da sua vida, que é, e se eu não estiver preparado o suficiente na hora do procedimento cirúrgico? E esse medo é comum em estudante de instrumentação cirúrgica, instrumentadores cirúrgicos, alguns tipos de profissionais em diversas áreas. Esse medo é muito comum. E se eu não estiver preparado? E se eu não estiver pronto para isso? E o pior de tudo isso é aquela pressão que você precisa, né, que você passa, na verdade, de ter que ser perfeito, de ter que entender cada detalhe. E isso pode ser algo avassalador dentro de você. E essa insegurança pode fazer com que você comece a se questionar se realmente você está pronto para assumir essa responsabilidade, se realmente você está pronto para dar esse passo, ou se você até mesmo tem capacidade de fazer isso, fazendo com que você duvide de você. E foi justamente por esse tipo de sentimento, por esse tipo de emoção, a gente desenvolveu ao longo de anos materiais que têm ajudado centenas de pessoas que já foram enviados para todo o Brasil e para fora do Brasil também, ajudando profissionais que desejam ter uma melhor performance dentro da sala cirúrgica, dentro da instrumentação cirúrgica, entendendo o nome, como diferenciar, qual momento que cada instrumental é utilizado, de certa forma fazendo com que você tenha mais confiança naquilo que você sabe, no domínio. Por quê? O que acontece é que dentro do universo cirúrgico, a gente tem medo porque a gente não tem o conhecimento daquilo. Então, como é algo desconhecido, como é algo que eu não tenho uma previsibilidade, eu costumo dizer com os nossos alunos que você tem medo porque aquilo não é o futuro previsível, você não consegue prever o que vai acontecer. E por isso você tem um medo e aquela ansiedade e talvez te gere um pouco daquela sensação de incapacidade. Mas a partir do momento que eu te mostro o caminho, mostro para você o que está para vir, você começa a ficar mais tranquilo, que você sabe o que vai ter naquela caixa, você começa a se preparar para que você não passe um instrumento errado, para que você não erre uma sequência, que você consiga se organizar, e tudo isso a gente elaborou para trabalhar dentro desse livro, tá? Uma das coisas que as pessoas sempre perguntam é: me fala um pouco mais sobre esse livro. E por mais que a gente fale, é muito difícil das pessoas entenderem, por isso que a gente está fazendo esse vídeo para mostrar para você. Porque às vezes as pessoas acham que para aprender sobre instrumento cirúrgico eu preciso ter a pinça na minha mão. Se eu não tiver a pinça na minha mão, eu não consigo aprender. Então você não vai conseguir aprender em escola nenhuma do Brasil. Por quê? Porque hoje é quase que impossível uma escola conseguir ter todos os recursos dos instrumentos cirúrgicos que são utilizados em diversas cirurgias, instrumentos tecnológicos, porque é inconcebível isso. E uma outra coisa que é uma grande armadilha que muitas pessoas caem é: Vinícius, é na prática que se aprende. Olha, me perdoe dizer isso daqui, mas
Uma pessoa que diz isso é uma pessoa que é um ignorante, e não ignorante no sentido pejorativo, no sentido de ofender uma pessoa, mas no sentido de ignorar uma realidade. Porque se fosse somente na prática que você tivesse o domínio, que você fosse aprender de fato, para que um médico precisaria ficar 6 anos fazendo medicina? Um estudante de odontologia, 5 anos fazendo odontologia? Um estudante de enfermagem, 5 anos fazendo uma faculdade de enfermagem? Um técnico de enfermagem, 2 anos e meio? Para que eles estão perdendo esse tempo se é na prática que se aprende? Isso daí nada mais é do que um delírio da mente de muitas pessoas, que são normalmente preguiçosos e que não querem, de fato, assumir o protagonismo da própria história, entendendo que precisam cada vez mais se capacitar e investir. Mas fique tranquilo, que esse tipo de profissional é o profissional que está ficando cada vez mais obsoleto. Né? Porque hoje a gente precisa todos os dias desaprender aquilo que se sabe para que a gente possa de fato se encher de algo novo, porque o conhecimento que você tem hoje trouxe você até onde você está, e ele não vai ser o mesmo conhecimento que vai levar você até um próximo ponto. Isso a gente costuma usar uma analogia de um avião. Pensa comigo, um avião. O combustível que pega um avião do Rio, leva para Salvador, não é o mesmo combustível que vai tirar esse avião de Salvador e vai levar para o Amapá. Ele precisa se abastecer de algo novo. A gente precisa entender sobre isso. A gente precisa esvaziar o nosso copo e a nossa xícara para que a gente possa se descobrir e se aperfeiçoar para um mundo de possibilidades. E quando eu digo que é na prática que se aprende, eu estou ignorando o que está acontecendo no mundo, pô. Médicos estudam 10, 15 anos, vão morrer estudando, se aperfeiçoando, entendendo sobre técnica, sobre passo a passo, sobre sequência, sobre como operar mais rápido, de maneira mais eficaz, minimamente invasivo, incisões cada vez menores. Eles estão cada vez mais se aperfeiçoando. E às vezes essas pessoas que têm essa ignorância acreditam que um curso de 6 meses, uma vez por semana, ou de 3 meses, uma vez por semana, vai capacitar você para trabalhar com esse tipo de gabarito de profissionais que estão a vida toda estudando. E vão morrer estudando. Né? Então, dizer que é na prática que se aprende, então por que você não pega o seu carimbo ou dá um carimbo para um médico e ele vai para um hospital, senta e vai atender no pronto-socorro? Por quê? Porque não tem como, ele vai ter medo, ele vai ter insegurança, ele não sabe o que fazer, porque ele precisa da teoria. A prática ela vai lapidar aquilo que você aprendeu em teoria. A prática vai aperfeiçoar. A prática vai potencializar cada vez mais aquilo que você sabe em teoria, porque você precisa ter a teoria na sua cabeça, senão você não consegue executar determinado tipo de procedimento. Isso aqui é uma coisa muito comum quando a gente vai para a internet falar, por exemplo, de livros, de curso de mentoria, as pessoas falam, isso é tudo balela, na prática que se aprende. Eu tenho pena desse tipo de pessoa, porque são pessoas que cada vez mais vão atrofiar e cada vez mais vão estar fora do mercado. Infelizmente, essa é a realidade. Talvez você concorde, talvez você não concorde, mas o objetivo de você estar aqui é para você conhecer esse livro, que é o que eu vou te mostrar agora, beleza? Então, Vinícius, esse livro, Instrumentação Cirúrgica em Especialidades, basicamente ele é o quê? Ele é um livro, que eu vou mostrar para vocês aqui o sumário, que vem os instrumentos cirúrgicos que são utilizados em diversas especialidades, que são essas daqui que eu estou apresentando para você bem devagarzinho. Isso daqui é a primeira parte, né, do nosso sumário, ó. Todas essas cirurgias, você vai encontrar os instrumentos que são utilizados, ok? Esse aqui é um livro mais focado na parte de instrumentos, mais focado na parte de pinça, com o nosso método IDO, identificação, diferenciação e uso. O objetivo desse livro é fazer com que você saiba identificar uma pinça, saber o nome dela, saber diferenciar ela e saber o momento ao qual essa pinça vai ser utilizada em diversas cirurgias. Obviamente, existe uma repetição de determinados instrumentos, mas outras especialidades vão ter instrumentos diferentes, e é isso que a gente traz. Lembrando que isso daqui é a instrumentação cirúrgica básica, ok? Apesar desse livro ter quase 300 páginas, né? São basicamente os instrumentos básicos que vão ser utilizados aí, que precisam estar nessas cirurgias. E isso por si só já vai gerar uma previsibilidade para você, ok? Aqui, ó, é a segunda parte do sumário. Se você quiser, pode dar até um pause aí no vídeo para você ler. Vou passar bem devagar. E ele aborda todas essas questões que você precisa saber em diversas especialidades, buco, oftalmo, ortopedia, otorrino. Lembrando que ortopedia está trabalhando as caixas básicas de pinça, não é a parte de OPME. Tá? Porque às vezes as pessoas têm essa confusão também. Mas eu vou aprender sobre OPME? Não, OPME é um outro livro. Esse livro aqui é mais a parte de instrumental, das caixas básicas, das pinças básicas ali, que você vai aprender, ok? Então, eu vou chegar aqui num capítulo para poder mostrar para vocês de uma forma melhor
para você entender se realmente dá para aprender ou se você tem que ter somente a pinça na mão, ok? Deixa eu abrir aqui num capítulo para explicar como que é a dinâmica deste livro, que eu tenho certeza que vai modificar completamente a sua carreira em que tange ao domínio dos instrumentos cirúrgicos utilizados nessas especialidades que a gente propôs trazer aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui, porque aqui você vai ter os primeiros capítulos, eles vão ser bem abrangentes, abordando aí de forma bem abrangente. Eu quero pegar um capítulo específico aqui, com mais detalhes. Sem sombra de dúvida, esse livro aqui tem sido um guia de transformação para muitas pessoas quando o assunto se trata, né, de instrumentação cirúrgica. Olha aqui, ó. Aqui você vai ter, por exemplo, ó, biópsia uterina. Está escrito aqui, ó, biópsia uterina. A partir desse capítulo, a gente explica um pouco sobre o que é a biópsia uterina e a gente vem trazendo a imagem e o método IDO, o nome, as características, que é o processo de diferenciação e a utilização do instrumento. Nesse caso, é o cabo de bisturi número 3. E aí, ó, você começa o trabalho dele. Ó. O que é utilizado nessa biópsia? Quais são os instrumentais que vão conter na caixa, Vinícius? São esses daqui. Tá vendo? Ó. São esses instrumentais que vão conter nessas caixas. Biópsia para mama. Olha aqui, ó. Biópsia para mama. Tudo isso de forma detalhada. E com imagens. Tá vendo? Ó. Ou seja, não tem como não aprender. Por quê? Porque ao longo desse livro você vai ter essas imagens que vão cada vez mais mostrar para você em detalhes aquilo que você precisa saber sobre diversas cirurgias. Deixa eu chegar aqui e abrir um outro aqui legal para vocês, ó. Cirurgia vascular. Vem trazendo aqui as imagens. O que é utilizado. Olha só que interessante. Os clamps, o desenho, o formato, as imagens, uma do lado da outra. Você consegue, de fato, diferenciar para que você não se confunda, não tenha medo, não tenha aquela insegurança. Será que isso está certo? Será que não está certo? Olha só. E esse livro, ele é basicamente todo nessa pegada. Todo nessa pegada que você vai ver aí, ó. Diversos instrumentos cirúrgicos em diversas especialidades. Ó. Trazendo aí de forma detalhada tudo aquilo que você precisa saber sobre os instrumentos cirúrgicos que são utilizados nessas especialidades que eu apresentei no sumário. Às vezes as pessoas falam assim, mas tem a especialidade tal, tem a pinça tal, tem para caixa tal. Então, tá tudo que tem tá no sumário. Então eu peço que você pare o vídeo, pause o vídeo, dê uma olhadinha ali nos nomes, no que tem. Aqui embaixo também, na nossa página, vai ter a descrição, vai ter as informações necessárias, vai ter também ali o depoimento das pessoas que talvez você esteja se perguntando assim, né? Mas eu vou receber esse livro? Como que é? Esse livro vai chegar na sua casa. Atualmente, a gente está com uma condição, uma oferta especial para ele, que é frete grátis para o Brasil. Por que você está falando Brasil, Vinícius? Porque esse livro, acredite você, na verdade, não somente esse livro, mas vários dos outros nossos livros, eles são enviados às vezes para fora do Brasil. A gente já teve o prazer e a honra de mandar livros para Portugal, para Alemanha, para Inglaterra, para Angola, Cabo Verde. Graças a Deus, né? Deus tem nos abençoado, né? De conseguir, de certa forma, ajudar e transformar a vida de milhares de pessoas, e literalmente milhares de pessoas. Hoje a gente não tem ideia de quantas cópias de livros já foram para todo o Brasil. Em média, a gente manda uma quantidade de 120 livros por mês. É uma média, né, que a gente tem aí de 120 livros por mês. Ou seja, é muito livro que tem ido para médicos, residentes, estudantes de instrumentação cirúrgica, instrumentadores cirúrgicos já formados. Então, graças a Deus, a gente está tendo esse privilégio, porque isso, obviamente, a gente trabalha, mas Deus vem nos abençoando para que a gente possa cada vez mais conseguir, de certa forma, ajudar essas pessoas a eliminarem o medo, a insegurança, a incerteza. E muitas das vezes a gente sabe que por mais que você tenha uma formação, você teve uma sua qualificação, isso é deficitário. A gente precisa ser honesto, a gente precisa ser íntegro acerca disso. Eu sou cirurgião dentista e o que eu tenho a dizer para você,
Eu comecei como técnico de enfermagem, fui instrumentador cirúrgico, atualmente sou cirurgião dentista. Todas essas áreas, sou pós-graduado em neurociência e comportamento humano, psicologia positiva, mindfulness, e todas essas áreas a gente sabe que eles sempre vão trazer um conteúdo geral. E que se a gente quer ser melhor, a gente precisa aprofundar o nosso conhecimento. 6 anos de medicina, você não sai de lá médico. Você sai de lá um projeto de um médico, essa é a verdade. Que a partir dali as pessoas têm que ralar muito mais. Muitas pessoas às vezes vão ralar mais atuando ali, trabalhando, plantão, residência. Vai ser talvez mais difícil, acredito eu. Para mim, por exemplo, foi mais difícil ir para o mundo do que quando eu estava na faculdade. Então, a gente sabe que é constante esse processo que a gente precisa ter de se aprimorar, de se aperfeiçoar, de construir um profissional reconhecido, relevante e bem remunerado. Porque o dinheiro que você ganha é reflexo e resultado daquilo que você é como profissional. Ponto. O dinheiro que você ganha é reflexo e resultado do profissional que você é. Eu ganho pouco, é porque você agrega pouco. Desculpa. Desculpa. Mas, enfim. Esse livro, ele vai chegar para você com frete grátis. O botão tá aqui embaixo para você clicar e adquirir a sua compra. Antes de você fazer a sua compra, deixa eu te dar algumas informações. A concluir a sua compra, você vai receber uma mensagem automaticamente no seu WhatsApp. Essa mensagem é realmente eu ou a Andressa, que é minha sócia, que vai estar enviando essa mensagem para você e a partir dali vai ser a nossa comunicação. Ali a gente vai orientar você as instruções sobre o processo de como está o andamento do seu livro, confirmação de endereço, confirmação dos seus dados, tudo isso a gente faz via WhatsApp, você vai estar falando diretamente com a gente, né? Diretamente com a gente. Não é um robô, não é uma outra pessoa, não, é diretamente com a gente, porque a gente assume a responsabilidade de, apesar de sermos os criadores, a gente realmente ter esse contato de proximidade com as pessoas que confiam na gente. E talvez você não me conheça, aqui embaixo vai estar as nossas redes sociais. Vai estar o nosso Instagram, vai estar o nosso canal do YouTube, que hoje, com a graça também de Deus, somos o maior canal de YouTube do Brasil em que tange ao assunto instrumentação cirúrgica. Do Brasil, não do mundo, porque não se tem muito, não tem canal que aborda da forma com a qual a gente aborda, o tema que a gente aborda e a proporção que a gente tem. Existem outros canais? Sim, existe, mas graças a Deus hoje a gente consegue tá trazendo um conteúdo de qualidade que tem feito a gente conseguir alcançar e transformar e ajudar mais pessoas. Vai estar aqui as nossas redes sociais, vai ter depoimentos de pessoas que já adquiriram os nossos livros, a experiência de cada um, e tudo isso vai estar aqui embaixo. Esse livro, com frete grátis, a gente tem o prazo mais ou menos de entrega para você em até 20 dias. Mas, obviamente, isso pode acontecer e normalmente acontece de chegar, obviamente, num prazo muito menor do que esse. Mas por que você está falando isso, Vinícius? Por um simples fato de, por trabalhar com o processo de transportadora, às vezes pode acontecer de ter algum tipo de atraso. E uma coisa que eu aprendi com o médico que eu trabalhava era: meu filho, sempre joga para frente. Porque às vezes as pessoas ficam ansiosas, estão loucas para o livro chegar, para poder ter ali na mão para estudar, enfim. E às vezes você fala que vai chegar amanhã e aquilo não chega, e isso gera um processo de frustração muito grande. Obviamente, se você tiver um caso muito emergencial, que você precisa de um SEDEX, na própria página você vai ter uma seção onde você pode colocar o seu CEP e ele vai calcular automaticamente ali para sua região o SEDEX para poder chegar mais rápido, enfim. Mas vai na minha. Normalmente chega num bom prazo, tá? Eu não quero, obviamente, assumir aqui para você que vai chegar em menos de 7 dias. Por quê? Porque pode acontecer alguma coisa e você fala: putz, cara, você me prometeu que ia chegar, e às vezes isso não é culpa nossa. Recentemente a gente teve um problema que um carro, né, que faz a coleta dos materiais, não somente dos nossos livros, mas de todas as encomendas, o carro não passou. O cara não foi. Então atrasou muito dos nossos envios, mas graças a Deus, por o fato da gente sempre agir com transparência, a gente sempre bater a real para as pessoas aqui do que realmente acontece, isso de certa forma faz com que as pessoas tenham tranquilidade, mas graças a Deus chegou tudo no prazo, tudo do jeito que tinha que chegar, graças ao nosso bom Deus. E aqui embaixo vai ter essas informações, livro com frete grátis, vai chegar na sua casa, se você quiser autografado, a partir do momento que você tiver o nosso contato dentro do WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem: poxa, eu gostaria que autografasse, vai ser um prazer, vai ser uma honra poder autografar esse livro para você. Outra coisa que eu quero te presentear é que, se fizer sentido para você, a gente tem uma comunidade chamada Comunidade GPS, que é um guia de profissionais de sucesso,
onde você é preparado um processo 360, que a gente chama. Vinícius, o que é isso? 360 é preparar os profissionais que desejam ser reconhecidos, relevantes e bem remunerados, tanto sobre o aspecto técnico-profissional, quanto o aspecto emocional, quanto o aspecto de comunicação. Dentro da nossa comunidade, a gente tem técnicas e estratégias fazendo com que você tenha o COP, comunicação, persuasão e inteligência emocional, para gerar as suas oportunidades e o seu emprego, você conseguir o seu emprego, como que você vai abordar uma pessoa, um cirurgião, como você vai se portar numa entrevista de emprego, o que você precisa fazer, o que você precisa falar, qual é o script passo a passo do que você vai falar, como contornar uma objeção, como ofertar o meu trabalho para uma equipe, para uma empresa, para uma indústria, como freelance. Tudo isso, a gente tem estratégias validadas de pessoas que já colocaram em prática em menos de 72 horas conseguiram o seu emprego. E isso é muito maravilhoso para a gente, muito incrível para a gente ver que realmente todo o estudo, todo o esforço, toda a dedicação a gente tem conseguido orientar e fazer com que pessoas consigam viver dos seus sonhos, eliminar os seus medos e as suas inseguranças e, de fato, conseguir mergulhar naquilo que sempre fez sentido para aquela pessoa e aquela pessoa se sentir realizada. Porque a nossa realização é ver as outras pessoas realizadas, é ver as outras pessoas conquistando, conseguindo, porque afinal é para isso que a gente produz conteúdo, é para isso que a gente escreve livro, é para isso que a gente grava livro, é para de fato ter essa transformação. E a comunidade GPS é um ambiente realmente que é um guia de profissionais de sucesso, e eu vou dar R$ 200 de desconto para você no plano anual, e dentro desse plano anual você vai ter acesso a mais de 100 aulas. Todas as semanas, aulas novas são colocadas e muitas dessas aulas são sugestões da nossa própria comunidade dentro do WhatsApp, que é um grupo fechado. As pessoas fazem as suas sugestões e ali a gente consegue elaborar algumas vezes aulas em cima de determinados temas, ou talvez se a gente dentro da nossa comunidade tiver um especialista, uma pessoa que domine essa área, vai ser um prazer a gente fazer uma live que a gente chama de live comunitária, que a gente vai começar a implementar isso, uma live comunitária para essa pessoa trazer ali a sua visão, o seu conhecimento sobre a área que ela trabalha, para que ela possa contribuir de uma forma positiva para a comunidade. Porque realmente é um grupo de pessoas que querem realmente dar certo, ter sucesso e relevância dentro da sua área. Além disso, a gente trabalha aspectos de como você vai conseguir trabalhar como instrumentador cirúrgico, até mesmo no mundo digital, te dando estratégias passo a passo, o que você pode fazer para você conseguir viver da instrumentação cirúrgica, se você não conseguir um emprego no hospital, como que você vai trabalhar suas redes sociais, isso a gente também vai trabalhar dentro da comunidade GPS, já estamos trabalhando. E no plano anual, né, uma forma da gente reconhecer a pessoa que decidiu ficar com a gente durante um ano, a gente está dando 3 especializações, 4 especializações em instrumentação cirúrgica, cirurgia geral, cirurgia plástica, uro e ginecologia obstetrícia. Todas essas especializações com certificados, somente válido para o plano anual, que eu já estou te dando R$ 200 de desconto. O plano anual, com R$ 200 de desconto, você vai ter acesso a essas especializações com certificado ao final de cada uma dessas especializações. Cirurgia geral, você tem um certificado. Gineco, você vai ter um certificado. Certificado reconhecido e válido por todo o território nacional. Temos também no plano anual. No plano anual, você vai ter acesso a todo o conteúdo, menos ao conteúdo relacionado às especializações. Essas especializações, elas são realmente, de fato, um presente, uma forma de reconhecer aquelas pessoas que querem caminhar com a gente durante um ano. Confiaram, acreditaram e querem estar com a gente durante um ano. A gente fez isso para reconhecer. Mas os demais conteúdos é o mesmo conteúdo tanto para o plano anual quanto para o plano mensal. O que é o plano mensal? O plano mensal você vai pagar uma mensalidade, você vai entrar lá, vai assistir a aula que mais te interessa, a aula que mais faz sentido para você, as aulas que você quer, e se você não quiser dar continuidade, ele vai ser cancelado. Você cancela ele mensalmente. Ó, eu só quero ficar só esse mês, quero ficar esse mês, quero ver como que funciona, quero ver como que é. Você entra, assiste, vê as aulas que você gosta, vê o método que você gosta. Se não fizer sentido para você, você cancela, certo? E no plano anual, Vinícius, eu comprei, eu vou ter que ficar, eu vou ser obrigado a ficar, e se eu não gostar? 7 dias que você pode ficar ali assistindo, olhando. Se você não gostar, se por algum motivo você não se simpatizou, você pode também cancelar e 100% do seu dinheiro é devolvido para você dentro da comunidade, certo? Automaticamente, você não precisa nem se justificar comigo. Isso dentro da própria plataforma da Hotmart, você cancela e esse dinheiro é estornado para você centavo por centavo. Por quê? Porque não vale a pena ter o seu dinheiro sem ter a sua satisfação de querer estar junto. Se não faz sentido para você, não faz sentido para a gente. Ou seja, o seu dinheiro não é mais importante do que você para a nossa visão, ok? Então, se você quiser caminhar dentro da comunidade GPS,
Comprando esse livro, você vai ter o desconto de R$ 200 da comunidade GPS para o plano anual e também para o plano mensal você também vai ter um desconto na sua mensalidade, ok? Só que esse desconto ele é válido, presta bem atenção, 30 dias que ele vai ficar válido. Você comprou o seu livro, você tem 30 dias com esse cupom. Passou 30 dias, você não utilizou o seu desconto, você perde o seu desconto, ok? Então, eu estou te dando esse desconto 30 dias. Comprei o livro, entro ou não entro na comunidade, quero ou não quero, 30 dias para você decidir. Decidiu, Vinícius? Entrei, não gostei, cancela. Seu dinheiro vai ser devolvido para você, tá bom? Isso é uma forma de vocês se manterem seguros, ou seja, risco zero. Risco zero. Não gostou, cancelou, seu dinheiro volta. 7 dias. Então, você fez a sua inscrição, entrou, assistiu, não fez sentido, cancelou. Só que você tem 7 dias. 8 dias, aí você já não pode mais cancelar, porque isso é uma questão do código do consumidor, realmente, né? E uma questão da própria plataforma da Hotmart. Beleza? Então aqui embaixo vai ter todas as outras informações que você queira saber sobre esse livro, os nossos contatos, redes sociais e o link se você já está convencido de que você quer dominar a instrumentação cirúrgica em diversas especialidades, mandar longe o medo e a insegurança e a incerteza de que se você realmente sabe o nome, a função dos instrumentos cirúrgicos que são utilizados, para que isso possa dar para você mais base e segurança para atuar em cirurgias e realmente, de fato, se tornar um instrumentador cirúrgico RR, ou um profissional que deseja atuar no centro cirúrgico ou no CME. Ah, Vinícius, eu tudo no CME. Funciona para você também. Fechou? Tamo junto e eu te vejo na próxima. Não, eu te vejo quando você comprar o seu livro ou estiver dentro da comunidade GPS. É nóis.